17h59, agora é hora de falar do... Remo. Esse é um pilantra, vagabundo de mata, mano. Leoso paraense, né, pai? Jogou ontem e empatou diante da equipe do Castelão. Que loucura, né? 2 semanas que o Remo joga quarta e quinta, né? É algo que iremos contar 5 jogos em 9 dias. 5 jogos em 9 dias. O Remo que marcou 5 gols e sofreu 5 gols na última quarta e ontem, né? O Remo que marcou nesses jogos, o Leão marcou exato, Gilmarzinho, 10 gols e sofreu 7. Sim. Entretenimento, o clube do Remo, Leão Azul de Antônio Baena, ele entrega, né? Ele entrega muito entretenimento. O pior é que a gente falava, né, no início do ano, quando o Osório foi contratado, vamos se acostumando, 4x0 no jogo, aí leva 3x0 no outro. E aí, na sequência, tem um 3x3. É o que tá acontecendo. É o que tá acontecendo. E ó, se tem algo pra motivar, Internacional perdeu ontem, próximo adversário na Série B, embora tenha jogos aí do Parazão. Eu ainda tem 3 jogos, né, praticamente. O Inter tem Campeonato Gaúcho. Exatamente. Também, né? Muita água pra rolar debaixo dessa ponte, mas fica essa expectativa pra que o Remo consiga, né, um bom resultado até lá. Agora, de alguma forma, eu tava até comentando, Rodolfo, acho que foi na bancada ontem, é que o Remo, em algum momento, acredito que vai usar o time da Série A em um desses jogos. Porque tem um tempo, tem uma distância bem grande aí para o jogo da Série A. Ele quer o título, né, cara? Ele quer o título. Aí, ou seja, faltam o quê? 15? Não, e se o Remo puder, cara, meu irmão, daqui de 100 anos, tem a questão da rivalidade interna que você teria que ser levada em consideração. O presidente do Remo, ele quer o título do campeonato. Tem pessoas na direção do clube do Remo que ficaram pé da vida porque o Remo entrou com o time misto. Contra o Paysandu. O Antônio falou aqui pra gente, o presidente Antônio Carlos Teixeira. A ordem era jogar com um time... Que ele queria no clássico o time principal. Mas a vontade deles não se sobressaiu, e eu acho certo, né? Sobre o que o técnico quis. Mas bora pôr na tela aí, Gabrielzinho, os lances do jogo de ontem. A gente também tem a tabela dos próximos jogos, tá? De quartas e semifinais. Show. Já que o Max citou em relação aos times que podem jogar, o time A, o time B do Remo, depois a gente pode mostrar também. Inclusive, então bora lá com as imagens do jogo de ontem. O empate entre Clube do Remo e Castanhal 2x2, uma bela partida do Magno, né? Atleta muito bom. Da equipe do Castanhal. Eu também gostei muito do lateral esquerdo da equipe do Castanhal, que é parceiro do... O Braga, alguma coisa Braga. Parceiro do Jaderson, tava no Camboriú, bom atleta, bom lateral canhoto. Tem aí, Gabriel, os melhores momentos? O Gabriel tá se preparando pra... E sobre o que a gente vai falar, é só pra responder com o Rafael Ferreira da Costa, porque ele tá lá em Parauapebas e ele quer vir a Belém. Tá fazendo uma programação para vir a Belém justamente para acompanhar as datas aí das quartas e semifinais. Quarta e quinta-feira. Só que, meu irmão, não sei se você é do Leão ou você é do Papão, a gente pode ter Remo e Paysandu jogando no interior do estado. Como a gente pode ter, logicamente, se acabasse hoje, o Remo jogaria em Belém, o Paysandu jogaria contra tu na Luso Brasileira e Augusto Correa. Ainda não compra passagem. É mais... entendeu? A gente pode... enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o Remo, se ele ganhar, ele vai jogar aqui em Belém do Pará. O Paysandu não depende só de si. Não, o Paysandu depende de uma conta legal aí pra ele jogar em Belém do Pará. Então eu não sei qual é a tua equipe, tá? Mas os jogos quarta e quinta-feira, mais a dupla Repá, tem sim chances de jogar ambos no interior do Pará. Aí na tela. Tá na tela os lances do jogo Felipe Campos, Max Souza. Olha, gostei muito do ontem do Castanhal. Eu esperava menos do Castanhal, porque era um time que quase não tinha marcado gol e mostrou uma organização ofensiva bem legal. Olha, o Romarinho, ele era jogador ali que jogava um pouco mais centralizado, caiu um pouquinho também pelo lado esquerdo. As jogadas pelo lado esquerdo do Castanhal, muito interessante também, com o próprio Braga, lateral esquerdo, e o Daniel GTA no ataque, dando muito trabalho. E eu acho muito importante a gente primeiro ressaltar o protagonismo do Castanhal na partida. Do lado direito também tinha o Magno muito bem. Defensivamente não sofreu tanto contra o Remo. É num gol que, assim, é numa burrice... Não é nem burrice, assim, é um reflexo, é um momento fortuito do jogador do Castanhal que tocou com a bola na mão e aí saiu o pênalti. E o segundo gol é uma bola parada, onde o Castanhal de fato poderia ter marcado um pouquinho melhor o cabeceio ali do Thalisson. Mas tirando isso, o Castanhal foi melhor que o Remo em vários momentos do jogo. Tirando depois do 2x2 que o Remo foi pra cima, o Castanhal pra mim foi melhor em quase que toda a partida. E alguns destaques aqui a gente vai falar melhor depois do Remo, tá? Mas o que o Tassano ontem sofreu com o Daniel GTA, o que o Tassano ontem sofreu em qualquer lance contra um time que não vai ter divisão no segundo semestre, foi brincadeira, tá? Brincadeira. O Pana também completamente fora de jogo, displicente, não teve uma partida legal. O próprio Pavani, que o segundo gol acaba que o último toque antes da bola entrar foi dele, também fazendo uma partida muito aquém mesmo. E alguns destaques também para improvisações. Carlinhos joga de tudo, menos na dele, né?
Impressionante, o Carlinhos ainda não joga de 9, não joga de 9 de jeito nenhum. Não dá nem pra fazer uma camisa do cobrança do Carlinhos, que ele não joga de 9. A única partida que ele jogou de 9 foi contra o São Francisco naquele gramado horrível. E ele não jogou nem todo o tempo de 9, depois ele foi jogar aberto pelos lados também. Ontem, mais uma vez, jogou aberto e depois jogou de 10. O Jaderson de lateral esquerdo, e mais uma vez uma pena o Jaderson ter saído machucado, mas Jaderson jogando de lateral esquerda é brincadeira também, hein? Aí queima qualquer um, pai. Exatamente. O Jaderson, ele que já joga muito mais como ponta, né, aberto pela direita. Com o Morínigo, jogou já de segundo volante. Jogou até de primeiro com o Morínigo. Verdade, né? Inclusive, lembro muito da participação do Jaderson naquele repá. Fez um monte de lançamento e o Ribamar perdeu um caminhão de gol. Ontem, eu esperava menos, inclusive, do Castanhal, mas bate naquela questão do Parazão, que qualquer equipe que vai jogar contra Remo ou Paysandu, muitos jogadores que estão ali, eles estão tendo a maior oportunidade da vida deles. E muitos também que estão ali, no caso Castanhal, estão tendo o jogo com a maior audiência, quem sabe aí da vida deles. Então, muda a motivação, muda tudo. E claro, o nível de atenção ele é muito maior, né? A margem de erro tem que ser muito pequena. E eles se aproveitaram, né, claro, de um Remo que somente encaixou, esse time alternativo, esse time que joga o Parazão, só encaixou contra o Águia de Marabá, né? Agora, embora tenha feito um jogo bem feio, mas conquistado o empate de forma eficiente, parabéns ao Thalisson, inclusive, que entrou e fez a diferença. O ponto positivo é que o Freitas, eu não tô falando que é mais um coringa aí pro Osório, mas ele coloca uma pulga atrás da orelha, porque muita gente duvidou do Freitas, e para esse Parazão ele tá respondendo. Só que muito me surpreendeu agora ele jogando aberto pela esquerda, e o pior, ele dá trabalho. Só que, claro, foi muito mais eficiente contra o Águia de Marabá. Foi ele quem deu assistência, gente, pro gol do Nico. Foi, né? Pois é, então, ele vem contribuindo. É claro que esse time B do Remo, repito, time alternativo, ele precisa de um encaixe. A gente fala muito, e eu tô criticando muito esse time alternativo do Remo na Série B, e eu assim, afirmo não, né? Diante desses jogos que o Remo vem fazendo, com esse time que tá jogando, o time que jogou ontem contra o Castanhal, pra mim, não consegue ser campeão paraense, tá? É a minha opinião, o torcedor fica à vontade aí pra discordar. Como é? Esse time que jogou contra o Castanhal, pra mim, ele não é campeão paraense. E não consegue ser campeão paraense jogando assim e com os jogadores de ontem. Pode dar trabalho, é claro que pode calar minha boca, enfim, futebol não vou falar que é uma caixinha de surpresa, porque futebol ele é eficiência e também tem muito dia ali dos atletas. Mas ontem, por exemplo, o Freitas me agradou, o Cantígio, embora esteja também sendo reprovado aí por uma grande parte da torcida azulina, de alguma forma ele contribui. O Jaderson, a gente sabe o quanto ele pode entregar. Pra mim ele vacila muito também no repá, porque ele poderia ter infiltrado muito mais. Mas aí, você falando tudo isso, não é? Você falando tudo isso aí, o Remo não vai mandar ninguém embora. E o Remo tem que ter... O Remo, pra mim, tem que mandar 14 jogadores. E o Michel perguntou isso ontem. O Remo tem que mandar 14 jogadores, emprestar, fazer acordo, enfim. Porque ele tem que desafogar a folha dele e ele tem que contratar jogadores para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. E depois, meu amigo, mesclar essa rapaziada para jogar no Campeonato Paraense. Vai fechar agora dia 13, né? Não, vai fechar agora... março. Dia 13 de março, né? A janela. Isso. Entendeu? Então o Remo já provou... O Remo já provou em campo que o time titular compete. Sim. O time titular do Remo compete. Aí vamos ter as substituições, ter escolhas do Osório e fica balançando. Mas o Remo, ele tem que liberar 14 jogadores. Ele tem 40 jogadores, na minha conta... Tem 39. 39? Porque o Jorge saiu. Jorge saiu. Então ele tem que liberar de 13 a 14 jogadores. O Remo necessita desse enxugamento da folha dele. É impossível o Osório trabalhar e o Remo tem que contratar mais 4 ou 5 jogadores de Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo não pode cair, velho. Ano que vem o Campeonato Brasileiro, além da questão financeira, como eu falei no programa hoje de 13h, o Campeonato Brasileiro, da forma como o mano aqui de Roraima falou, o Samir, o Campeonato Brasileiro, pela fraqueza, vai cair para 3 times. Então vai ficar mais difícil para você subir e mais fácil para você se manter. O que é uma vergonha. O que é uma vergonha essa mudança para 4 times, para 3 times caindo. E que é puxada por Vasco da Gama e Santos, que tem medo de cair para a Série B. São incompetentes, são times do eixo, que historicamente receberam muito mais dinheiro do que as outras equipes do Brasil e não têm competência de se manter na Série A do Brasileiro em campo. E pelo fato de não terem competência de se manterem na Série A do Campeonato Brasileiro em campo, querem sacanear com as outras equipes do futebol brasileiro. Então o Remo tem que trabalhar para se manter na Série A do Brasileiro. E não dá para ficar com o jogador escolhendo o jogo que vai atuar, irmão.
beleza, fizeram sua parte, estão trabalhando, mas o Remo, ele é maior que tudo e todos. Remo é maior que tudo e todos. O Ageu parou de jogar pelo Remo, o Remo não acabou. O Belterra parou. Eu estou falando de jogadores que estão na história do clube. O Negão Motora, o Alcino, o maior jogador da história do Remo, parou de jogar e o Remo tá aí, velho. Então o Remo é maior que tudo e todos. Então nessa hora, a direção do clube do Remo, ela tem que parar, pensar, raciocinar. A gente tem 13, 14 jogadores que não podem sair do clube. Os que estão sendo titulares na Série A, aí tem, quem mais? Vamos lá, que fica uma variação. Pikachu, Hernandes, Cufré, que são jogadores que tem que ficar no elenco do contando, Remo. tirando os meninos da base, que entraram ontem, os goleiros que estão relacionados, tem 35 atualmente. 35 hoje? Começou com 39, mas 2 são goleiros da base, então 37. E também baixa aqui os 2 que saíram, né? O Dodô e também o Jorge. 35 hoje. Então, meu irmão, 35, então tire 12 jogadores. Não, tira 10 jogadores, são os 10 jogadores, velho. Pra poder contratar depois. São os 10 jogadores. Tem que contratar mais 5, cara. Mais 4 ou 5 jogadores. Então, meu irmão, chegar, falar que ama, que respeita, velho, tem que jogar aí, ó. Tem que jogar aí, cara. E tá todo mundo olhando. O Osório tá olhando isso daí. Tá olhando isso daí, cara. E se eu sou treinador, eu faço avaliação em cima disso. Eu tenho uma lista. Eu faço avaliação em cima disso. Só pra me concluir, Tá, Filipão. Por exemplo, o Felipe é comentarista, o Max é narrador, eu sou... Mano, eu trabalho com a mesma empolgação, porque eu tenho... Eu posso não estar com vontade. Não pode ser a mesma vontade. Eu posso não estar com vontade. Mas, se a empresa me escalar pra Santa Rosa e Pedreira, eu vou trabalhar com a mesma empolgação. Eu vou ter que passar para o público a empolgação. Porque é o meu trabalho. Eu posso não estar com vontade. Cara, eu trabalhei muitas vezes, 10 horas da manhã, no Souza, fazendo Vila Rica e Pedreira, cara. Quando eu trabalhava na Marajoara. A Marajoara fazia tudo que era jogo. Eu tava começando, o cara que tá começando vai fazer o quê? Remo e Flamengo no Mangueirão? Flamengo e Remo no Maracanã? Não. Vai fazer Vila Rica e Pedreira pela segundinha. O primeiro jogo que eu fiz na minha vida foi Time Negra e Vila Rica. E o pai do Luizinho foi o árbitro do jogo. Eu trabalhei em Tupiranga e... Tupiranga... Então eu tenho que entregar. Tapajós. Eu tenho que entregar empolgação, tenho que entregar vibração, como eu faço na primeira divisão. Então é isso que... Se eu sou o Osório, Felipe, eu tô avaliando isso. Também. Eu avalio isso. Isso é normal em qualquer profissão. Qualquer profissão. E como o Paulo Fernando disse, nenhum jogador aí tá ganhando pouco. Exatamente. Estão ganhando muito bem. Esse time do Remo aí, esse time que jogou em Castanhal, a folha dele é maior. Só essa folha aí é maior do que a soma de 95% dos times que estão disputando a competição. Só essa folha. Ah, que jogou ontem, se duvidar, é a maior folha, pô. Só essa folha. Se a gente somar a folha do Paysandu... O time B do Remo deve ser a segunda maior folha. A folha do time B do Remo, ela é a folha de todos os outros 11 times da competição. Essa folha aí do time B do Remo. Então não dá, velho. Então não dá. E até aproveitando, Rodolfo, cara, tem jogos e jogos, por exemplo, para mim o Cantillo, ele não demonstra o maior tesão em estar ali naquele jogo, mas ele não compromete o time. Sim. Citando outro jogador, o Pana, ele não demonstra o menor tesão de estar ali, mas ele também demonstra uma displicência no jogo que é impressionante. Citando outro, o Pavani é um jogador que ele é intrigante. Porque todo mundo sabe que o Pavani joga bola. E a qualidade do Pavani, ela... Tem muito torcedor que fala assim, Pavani não joga a Série A. Eu não estou convencido de que o Pavani não joga a Série A. Mas o Pavani, ele faz jogos excelentes, como ele fez, por exemplo, contra o Águia. Ele faz jogos que ele tem lances de maluquice, como foi o Repá. E ele tem jogos que, assim, ele não acrescentou em nada, como foi no jogo de ontem. E tem jogos que ele arrebenta. Então, chega um momento que o Remo ele precisa olhar e falar assim, cara, tem jogadores que eu tenho gratidão absurda, mas que, infelizmente, hoje eles não estão prontos para jogar a Série A. E esses jogos estão demonstrando isso. E aí você precisa fazer uma lista com 8, 10 nomes para você poder contratar e ter um elenco ali na casa de 30, 32 jogadores que tenham capacidade e qualidade de jogar Série A. E aí tem jogador também que aproveita a oportunidade. O Freitas é o maior exemplo disso. O Freitas, jogando de volante ano passado, ou de lateral direito, nenhum torcedor do Remo sente falta. Neste ano, contra o... Águia. Não, antes disso, contra o São Francisco, ele fez uma partida decente para o que o Remo jogou. Aquilo é um cara que está se entregando, entendendo Sim. que é a oportunidade dele, né? Contra o Águia, ele arrebentou contra o Águia. Ontem, ele foi um grande destaque? Não, mas em termos de transpiração, ele transpirou muito mais do que outros vários jogadores do Remo. Então, por exemplo, na lista de dispensa, hoje o Freitas não entraria na minha lista. Pra mim também não.
Não mandaria o Freitas embora. Aí tem peças, por exemplo, o Marcelinho é um jogador que tem... É isso que eu não... O Marcelinho, tu vê, ele ontem ele se contundiu por quê? Era a reta final do jogo, ele não se esconde do jogo. Ele pegou a bola, foi pra linha de fundo, o cara do Águia chegou carrinho inerente ao jogo, pá, bateu o cara. O Marcelinho, que por sinal ontem jogou de lateral direito, lateral esquerdo, voltou pra lateral direito. O cara que não se esconde do jogo, entendeu? É isso que a gente quer, cara. Aí tem Porque parece que... Cara, pode não ser, mas o que parece é que estão fazendo favor aí dentro. Estão fazendo favor. Ganhando 100 mil, mano. Fazer favor? Pode, velho. Não pode. Ó, o Matheus até mandou aqui no grupo, o Remo tem 36 jogadores inscritos, tirando o Dodô, né, na Série A. E um deles é um goleiro, tá? Que é menino da base, por isso que na minha conta bateu 35. Mas é isso, aí vão mandar 10 embora, cara. Vou mandar 10. E sabe outro ponto também, Rodolfo? Acho que esses jogos servem também... É arranjar clube, porque os atletas têm contrato com o Remo, então eles não vão ser dispensados do Remo. Tem jogadores assim que, pô, tu olha, é um tapa na cara também do torcedor. O Thalisson ontem não fez uma partida grandiosa como nenhum do Remo fez. Mas o pouco que tu vê do Thalisson em campo é muito melhor. Não é pouco melhor, não. É muito melhor do que o Tassano. É melhor do que o Cauã. E é bem melhor do que o Léo Andrade. Olha, não tem explicação o Thalisson não ser utilizado na primeira divisão. A velocidade que ele tem no jogo, o poder de recuperação que ele tem, a qualidade como zagueiro mesmo, cara. A qualidade do Thalisson como zagueiro. A qualidade do Thalisson como zagueiro é algo que chama atenção, cara. E nessa questão da lista, Rodolfo, tem jogadores, por exemplo, vou citar nomes que creio que não vão ser dispensados, então, só para jogar nomes aleatórios. O Freitas é um jogador que tem vínculo com o Fluminense. O Thalisson tem vínculo com o Coritiba. Então seriam saídas mais facilitadas. Só que tem outros jogadores, por exemplo, o Carlinhos também tem vínculo com o Flamengo. Tem outros jogadores que você ou precisa procurar um empréstimo, ou você tem que chegar e falar assim, cara, não vai rolar, vou tentar procurar um outro clube para você. Só que aí tem um outro problema. Um jogador desses daí, de Série A, ele não tá ganhando 50 mil reais. Ele tá ganhando salário alto para a Série B, impossível para a Série C em muitos casos. Então até essa ida para um outro clube, provavelmente muitos terão que ser por empréstimo, com o Remo pagando uma parte do salário. E onerando folha, né? Sim. E onerando folha. E aí um problema de mau planejamento. E aí a gente pode citar, eu tenho citado muito a questão de só um campo para treinar e 35 jogadores. Como é que treina tudo isso? Impossível, impossível. E aí você vai olhar depois pro trabalho do Osório. Que aí a desculpa desses caras eles podem dar. Falar, pô, a gente nem treina, como é que querem cobrar algo da gente? Eu acho que o trabalho do Osório tem alguns pontos, por exemplo. O desempenho no estadual é um ponto negativo. Só que ele vai falar assim, cara, como é que eu vou treinar direito? O Thalisson, como é que eu vou enxergar direito o Thalisson? Bem como o Thalisson pode falar, tô jogando mal, porque como eu tô treinando, é impossível treinar. Então, o planejamento começa também por conta do planejamento da diretoria. Em termos de campo, em termos de local para treinar e principalmente também. Cara, tem muito jogador que ano passado você olhava e falava assim, gente, ele não conseguiu jogar na Série B. Como é que ele vai jogar a Série A? E tem jogadores que tiveram contratos feitos pelo seu Marcos Braz, que tiveram um contrato assinado para o ano inteiro da Série B e também para metade do ano de Série A. E a gente teve jogadores que estavam no elenco do Remo, que se for para trazer o Léo Andrade, mantinha o Reinaldo. O que é um problema, né? Porque o Reinaldo tava mal na reta final, pra você ver como o Léo Andrade tá mal. O Léo Andrade, ele é alérgico à bola aérea, cara. Justamente, cara. Léo, não é nada contra você, cara. Você pode... a gente teve o exemplo, todos os zagueiros do Remo. O Remo, ele pegou... Klaus, Camutanga, Reinaldo, foram todas oportunidades de mercado. O Kaique, veio estrear no profissional aqui. Todos foram oportunidades de mercado. O Camutanga, o Vitória não queria mais ele, o Remo recuperou o Camutanga. O Klaus, a temporada que o Klaus mais joga na vida dele foi em Belém. O Klaus estava escondido em liga de segundo nível da Europa. Foi aqui, nem estava jogando lá, né? Terceiro nível. Então foi aqui no... Não era liga portuguesa, não era liga holandesa, era liga da Grécia. O Reinaldo a mesma coisa. O Kaique, como o Felipe falou, está profissionalmente. Agora, mano... Aí é complicado, né? Rodolfo. Complicado. O Tassano e o Léo Andrade. Pelo amor de Deus, cara. Na minha lista de dispensa, os dois encabeçam. Pelo amor de Deus, cara. E se o Thalisson tiver nessa lista, é uma sacanagem do tamanho do mundo, cara. O Thalisson não é pior. O Thalisson é zagueiro para estar no grupo da primeira divisão. Agora, bora falar do ponto positivo pra mim nesse jogo. A gente teve ontem um ponto positivo, na minha humilde visão, não sei de vocês. Que foi o lateral esquerdo da base do Remo. Sim, Rafael, né? E que um erro nosso hoje aconteceu aqui na Liberal. E eu esperei o momento certo de falar isso. Nos dois programas que abordamos sobre esporte, ninguém falou no Rafael. Eu dei menção honrosa pra ele ontem, craque do jogo, porque até a minha votação foi... gostei muito do Magno, votaria nele, mas pra mim o Romarinho, ele dominou assim, as jogadas de criação do Castanhal, dominou o meio campo, gostei muito dele. Pro Remo não ficar sem ninguém sendo citado, o Rafael ele entra como lateral esquerdo, ele dá assistência pro Thales, a primeira assistência da carreira dele. Lindo, bom cruzamento. Aberto. E assim, apesar dele ter errado alguns lances, ele não se omitiu do jogo quando ele entrou. O Remo perdendo, entrando na famosa podre.
Que é a cara de colocar um moleque da base. Então, Por sinal, ontem o Remo na só coloca fogueira. menino da base porque tinha jogador machucado, tá? Se não fossem as lesões, não entraria ninguém, de novo. Igual como foi contra o São Francisco. Já passou pra dar uma de maluco, botava logo o moleque da base pra entrar na esquerda e não deixava o Jaderson fazer isso. Mas é isso que eu falo, Pelo amor de mano. Deus. Se o cara Já tá tá lá fazendo no bem. elenco, Pô. mano, respeitosamente, se esses meninos, se o Rafael e o Tico não jogarem contra o nosso poderoso Borussia da BR-316, eles vão jogar contra quem, meu amor? No ano de Série A, meu amigo. Contra quem, pelo amor de Deus, cara? Entendeu? Então, esse é um ponto positivo pra mim. Foi o Rafael. Rafael, parabéns, não se omitiu, foi pra cima. Esses moleques já deveriam ter entrado contra o São Francisco lá. Esses meninos sabem jogar bola, cara. O Tico sabe jogar bola. Coloca os moleques que, pelo menos, eles vão correr, cara. O Rafael foi com tudo pra cima do lateral direito. O Magno, depois que o Rafael entrou, o Magno não desceu mais, pô. Futebol não é segredo, caramba. Futebol é simples, Osório. Contra o Mirassol, colocava o Nico, que o Reinaldo não ia mais descer, velho. Ontem o Magno descia toda hora pelo lado direito, colocou o Rafael e deu 2 descidas, o Magno não desceu mais, pô. Futebol não é difícil, cara. Tem gente que inventa. E olhe pros meninos da base do Remo, cara. Não é porque tá na primeira divisão. Põe esses moleques pra jogar. Tem uma coisa que eu aprendi, porque eu ouvi ele conversar com o elenco no Bainão uma vez, em dia de jogo, foi o Rafael Jacques, que foi uma péssima passagem pelo É Remo. o Rafael Jacques. Mas ele tinha tido um trabalho interessante no São José na temporada anterior. E ele estava explicando para os atletas, naquele jogo que eu esqueci qual foi o jogo, ele falou: ei, vocês sem bola, vocês são volantes. E isso pode o ser atacante simples. do Remo luxuoso, Jackson. Gustavo Ramos. Ele descia muito pra marcar. É verdade. E né, eu quero destacar isso porque quem é daqui sabe muito bem da nossa realidade, sabe a cobrança, sabe que para você ir jantar, almoçar com a família, ir ao shopping, você não é proibido de sair quando vai mal, mas é muito melhor quando você ganha. E é muito mais confortável para o torcedor, é muito mais fácil, na verdade, confortável para o jogador quando ele consegue bons resultados e ele entende onde ele está pisando. Rodolfo, se você me permite, Permito. separei aqui uma fala do Iago Pikachu. Sou assustado por quê? Por quê, Felipe? Tá com mente poluída, meu irmão? Não, nem um pouquinho não. Eu me assustei também. Se for olhar que ele deu, né? O Iago Pikachu, a gente tá falando desse elenco todo, e eu destaco, ele vai falar sobre isso, é rapidinho a fala dele, onde ele fala da importância, porque o Pikachu teve uma conversa com os jogadores, logo depois contra o Mirassol. E a gente vai acompanhar um trecho dessa fala do Pikachu, disponibilizada hoje, porque é ele quem representa o torcedor do Remo nesse elenco, e explica o tamanho, assim, a dimensão, não vou dizer que é problema, mas a dimensão que é vestir a camisa do Remo hoje e o tom de cobrança da torcida. Então, a gente tem a fala, a partir de agora, de Iago Pikachu aqui na Liberal. Eu acho que está sendo positivo. Eu acho que esses 2 últimos jogos, né, que a gente teve contra o Mirassol e agora contra o Atlético, eu acho que esse é o parâmetro que a gente tem que ter daqui para frente. Eu acho que a gente conseguiu competir com grandes adversários. Já falei até para o menino no vestiário depois do jogo contra o Mirassol que jogar em Belém tem que ser o nosso diferencial. A gente tem que ter maturidade suficiente, que a gente não pode desperdiçar ponto aqui. Se a gente não vencer, não perde. Porque na Série A é importante você estar pontuando e fora de casa você consegue buscar pontos que você precisa. Mas jogando em casa tem que ser o nosso diferencial para a gente não... Tá aí então. Iago Pikachu. Quase saiu. Não saiu no ar, não saiu não, né, Gilmar? O Gilmar, o cara é craque. Não saiu não. Não saiu não. O Pikachu falou que, cara, a gente não pode vacilar porque jogo aqui em casa, a gente tem que mandar, a gente tem que vencer. Então, ele representa a torcida do Remo, né? Porque joga aqui, sabe como é aqui. E ele exalta, claro, o clube porque, querendo ou não, por mais que tenha sido broxante 3-3, Remo e Atlético Mineiro, ele falou do desempenho do Remo. E claro, não dá pra ficar se apegando num bom desempenho e empatar todo o jogo. Mas os 2 jogos que o Remo fez, começando a temporada, em um calendário completamente diferente, eu tô olhando agora o copo meio cheio e vazio, e é importante analisar sim esse desempenho. E isso mostra que o Remo até agora mostrou que não vai ser o Sport de 2025. E tem time para não ser o Sport de 2025, mas precisa começar a segurar, fazer resultado, começar a segurar resultado e não vacilar dentro de casa, embora seja sim uma realidade e uma grande possibilidade de vacilar muitas outras vezes na Série A aqui em Belém, mas é não deixar isso acontecer a qualquer custo. É conseguir pontuar em casa o máximo que der e roubar pontos fora de casa. E só para finalizar aqui, cara, tem um detalhe muito interessante disso do Remo em relação aos jogos da Série A. Porque a parte mais difícil de você construir uma equipe é a parte ofensiva. É muito mais fácil você construir a parte defensiva. O próprio Júnior Rocha falou isso recentemente, se não estiver enganado, no Repá.
é muito mais tranquilo. E o Remo ele já tem hoje o mais difícil, que é um padrão de jogo ofensivo. O Remo verticaliza muito bem alguns ataques, é o Remo que triangula também com eficiência no setor ofensivo também, tem dinâmicas ofensivas legais, só que defensivamente é uma peneira. Então, consertando isso, o Remo ele cresce muito. E aí o que eu ia falar em relação a algumas manchas do trabalho do Osório é porque muitas vezes o mau desempenho nos jogos do Parazão e o péssimo desempenho defensivo em outros jogos, eles colocam uma mancha muito negativa num trabalho que, em caso de tempo, pode ser promissor. Mas aí, volto a falar mais uma vez, é algo que tem que ser a convicção. Convicção que vai dar certo e que vai dar errado para tomar decisão. E o Ivan, rapaziada, eles são 18h30, a gente tem que falar do Paysandu já. Cara, o Ivan... Cara, sem nota, né? Porque as bolas que foram no gol, dificilmente ele poderia ter feito alguma coisa. No segundo gol, acho que assim, a queda dele é um pouquinho estranha, mas, sabe, é procurar pelo em ovo. E ele tava sem ritmo de jogo. Cara, extrair é difícil, né? Muito difícil avaliar. E pro goleiro, alguém no pior primeiro ainda. jogo. Pro goleiro é pior O ainda. Marcelo Rangel é prova disso, né? Sim. Isso. Falhando pra caramba no Parazão, quando começa a vestir a camisa do Remo. E o Rangel, que pra mim é uma maior história de resiliência que eu já vi no Primeiro é futebol difícil de avaliar o Ivan. Eu fico com a avaliação que o Dr. Jean Clay falou pra gente. Em 2 semanas ele estava disponível para todos os jogos e por opção técnica ele não foi. Pode ser por ritmo de jogo, até porque lá ele era o terceiro goleiro também. Sim. Pode ser por outros fatores, mas hoje não chegou minimamente para rivalizar com o Marcelo Rangel. Não chegou minimamente para isso. Hoje eu vejo que ele pode ser rival do Igor Vinhas. Tirando o jogo ali que o Igor Vinhas falhou contra o Bragantino, ele foi muito seguro. Pelo que eu já vi do Igor Vinhas recentemente, eu manteria ele como segundo goleiro sem maiores problemas. Ivan, que foi convocado para 2 amistosos pelo técnico Tite no ano de 2019. Quer saber disso? Então, bora, galera da rádio, voando aqui rapidinho os boletins. O boletim médico do Jaderson e também do Eduardo Melo. Vamos lá, a internet me ajudando, agora vamos lá. O Remo informou que o Jaderson foi submetido a exames hoje, no hospital particular. Foi diagnosticado com lesão grau 1 Tá no bom. músculo. 1A é lesão leve de 1 a 2 semanas. Vai lá, no pique, vai. Eduardo Melo, lesão 4B, ruptura completa do músculo, se separou do tendão em Meu média de Deus. 3 a 4 meses. De novo, cara, Eduardo. Sobre a Copa Verde, torneio com 2 grupos, como a gente conhece em cada uma das divisões, Copa Norte e Copa Centro-Oeste. Começa no dia 25 ou 26 de março e a final vai ser disputada da Copa Verde no Tchau, dia 7 galera de da rádio. junho. Bom carnaval pra vocês. Beijo pra vocês. Tchau. Intervalo que tem as 2 chamadas dos jogos. Vai. Tchau, beijo, tchau. Pode terminar. Então, com mais calma aqui, Vai lá, Felipe, com mais 5 calma. rodadas na primeira fase. Passa com mais calma por internet o do Remo. Entre os dias 25 ou 26 de março começa até o dia 29 e 30 de abril. Os 4 melhores colocados avançam para as semifinais, ou seja, os 2 melhores de cada uma das chaves da Copa Norte e também da Copa Centro-Oeste. Depois, semifinais e final de cada uma das Copas Norte e Nordeste, com finais em ida e Copas volta. Norte e Centro-Oeste. Norte e Centro-Oeste, perdão, com jogos de ida e volta 20 e 27 de maio e depois a Copa Verde no dia 7 de junho, a grande final. Isso aqui, 7 de junho, por sinal, já é paralisação de Copa do Mundo. Ou seja, se o Remo chegar na final e o Diego Hernandes tiver sido convocado, o Diego Hernandes não vai estar nesse jogo. Entendi. Marcelo Rangel também não vai estar. Vai. Vamos lá, né? Marcelo vai Falando pra do Jaderson, agora respirando mais um pouco, que a galera da rádio já se foi. Vale lembrar que o Jaderson, né, ele relatou muitas dores, né, durante a partida contra o Castanhal. Você viu o torcedor azulino ou ouviu que ele teve que sair. Então esse diagnóstico foi hoje de manhã em um hospital particular aqui de Belém, tá? Então falando de novo do Eduardo Melo, você que já acompanhou direitinho, mas a gente explica novamente. Eduardo Melo, uma lesão muito grave, vai ficar um tempão fora das 4 Cara, linhas. que situação. Eduardo De ele teve ano novo. passado uma lesão no músculo da coxa, que ela foi grau 3. E ela, foi por muito pouco que ele ia ter que fazer uma cirurgia no músculo. Aí acaba a carreira do jogador. Aqui é a lesão grau 4B, ela indica a ruptura completa, total, né, que é o 4 do músculo, e também a junção do músculo e tendínea, que é a letra B. Essa lesão é grave, indicando que o ventre muscular se separou completamente do tendão ou que o músculo se rompeu em 2 partes. Ou seja, um tempo de recuperação variando ali em 3 a 4 meses. Caraca, mano. Em alguns casos pode ser cirúrgico também o tratamento. Porra, o Eduardo naquele jogo contra o CRB, não foi? Teve uma lesão muito grave, cara. Ele, por muito pouco, não fez uma cirurgia. Cara, força pro Eduardo, tá bom? E ele falou depois do jogo, né, que ele achava que tinha sido grave. É verdade, ele comenta depois do jogo. E na cola do momento, acho que não tava sentindo aquela dor Ele terminou o porrada, jogo? né? Não, o ele lance sai. que ele se machuca, né, o Eduardo Melo, é o lance do segundo gol do Castanhal. E, por sinal, é o Eduardo Melo caído no chão que dá a condição pro lance inteiro acontecer. Cara, porque ele caiu, assim, perto já da linha de fundo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, vou tentar me lembrar aqui, eu não sei, eu vi um vídeo recente de um jogador que foi cruzar uma bola e tava meio que no mano a mano.
Só que um atleta, ele se lesionou e o adversário... Foi ele- sim. o menino... Foi no jogo do Juventude Alisson Safira. contra o São José, se não estiver Isso, enganado. foi o Cara, Alisson Safira. A torcida ia pegar uma pilha. Eu não vou botar a culpa no atleta do Castanhal, gente, pelo amor de Deus, tá? Só falando que é um caso parecido. Mas deu pra perceber que ele sai do lance. Ele Sim. sai do lance porque ele se lesiona, ele já pega aqui na panturrilha. Foi na panturrilha? Aonde? Não, na posterior da coxa. Posterior da coxa. E aí, mesmo assim, né, o Castanhal continuou o lance, mas a torcida ia pegar muito no pé, né, se o atleta do Castanhal parasse, mas é uma decisão do atleta. Ele não cometeu nenhum crime, não cometeu nenhuma infração. Se ele tivesse parado o jogo, parabéns, bacana, mas se não parou também, seguiu méritos aí do Castanhal, tá? É muito fácil também dizer aqui, eu pararia, mas sem demagogia aqui, tá? Então, foi uma decisão do atleta e gol do Castanhal. Agora, uma pena, muita força ao atleta, porque, cara, o jogador de futebol... Ele é muito... É uma profissão... Deve ser muito difícil, né? O dia a dia, tudo, mas... no Remo tem que ser jogam exigido, bola... né, pai? Jogam bola, recebem bem, mas eles querem jogar, né? Eles querem oportunidade. Imagina só um cara ficar parado um tempão sem poder jogar. E, de novo, imagina como é que tá a cabeça agora do Eduardo Melo, né? Enfim, força aí pra ele, pra toda a família, que não deve ser fácil.